já entendemos, né? Recapitulando aí, ó. Nós já entendemos os princípios, não é? Dos psicotrópicos. Entendemos que o alvo de ação deles são os neurônios, não é? Entendemos que a transmissão neuronal ela pode ser estimulante ou inibitória, né? Excitatória ou inibitória, e que dependendo do neurônio, dependendo do neurotransmissor, nós vamos ter ou atividades estimulantes, né, excitatórias, ou atividades inibitórias. Já entendemos também como acontece esse processo. Essa troca de íons e tal, né? Entra cálcio, blá, 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 cálcio, sódio, né, que estimulam, cloreto que desestimula e acaba deprimindo lá a atividade dos neurônios, né? As atividades celulares. Agora é o seguinte. Vamos agora aqui no coração da coisa, tá? Por isso que eu deixei até esse slide aqui em branco, para eu poder desenhar aqui para vocês, para a gente ver tranquilamente como é aquele processo fisiológico da neurotransmissão e entendermos que é exatamente na neurotransmissão que nós vamos ter o alvo de ação dos psicofármacos, ok? Vamos rabiscar então, pessoal. Vamos desenhar aqui, ó. Vou colocar aqui de preto para fazer o nosso neurônio, tá? Não liguem para os meus rabiscos, ok? Para a estética, né, dos rabiscos aqui. É normal, tá? Nós vamos tentar aqui. Eu estou com uma mesa digitalizadora, que às vezes ela não me ajuda muito, mas nós vamos fazer um esforço aqui, tá? Aqui eu vou fazer um terminal de um axônio, tá? Ó. E aqui nós vamos fazer um outro neurônio, o axônio de um neurônio. E aqui nós vamos ter o outro neurônio, certo? Então, essa aqui é uma comunicação, não é? O nosso estímulo ele vai da esquerda para a direita. Então, nós vamos assumir que este aqui é o meu neurônio pré-sináptico e esse aqui é o neurônio pós-sináptico. Certo? Pré-sináptico e pós-sináptico. Para a gente entender onde que a droga vai agir, nós temos que olhar todos os processos envolvidos aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Tudo começa... Deixa eu colocar de outra cor agora. Tudo começa, galera... eu tenho que entender a neurotransmissão. Aqui eu tenho a sinapse, certo? Ó, sinapse está acontecendo aqui, né? A comunicação entre eles. Então, como é que vai acontecer todo esse processo? A primeira coisa, o neurotransmissor, tá? Primeiramente, ele precisa ser sintetizado. Síntese. Primeira coisa que precisa acontecer para eu ter essa neurotransmissão. O meu neurotransmissor, ele precisa ser sintetizado. Ele precisa ser produzido de alguma maneira, tá? Então, primeiramente, ele é sintetizado. Ó, vamos fazer as bolinhas vermelhas aqui como sendo o nosso neurotransmissor, certo? Qualquer um, tá? Isso aqui é uma neurotransmissão genérica. Depois, a gente vai traduzir para cada tipo de neurotransmissor dentro das suas competências. Mas isso aqui é o básico do básico. Então, todo neurotransmissor primeiro precisa ter uma síntese, certo? Para ter uma síntese, para produzir, eu sempre vou ter que ter primeiro o que nós chamamos de precursor. O que é um precursor? É a molécula que vai dar origem, tá? Que vai permitir que esse neurotransmissor seja sintetizado lá dentro do neurônio. Depois nós vamos ver pontualmente quem são esses precursores, tá? Geralmente aqui nós estamos falando de aminoácidos, mas depois a gente vê com calma isso daí. Eu vou ter um precursor que vai dar origem, que vai permitir que ocorra a síntese do neurotransmissor, ok? Uma vez que esse meu neurotransmissor foi sintetizado, se ele ficar livre assim no neurônio, ele vai acabar sendo degradado, tá? Ele vai ser degradado por enzimas, são proteínas, né, que estão ali no neurônio e que vão degradar esse neurotransmissor. Então, para ele não ser degradado, ele precisa ser protegido. E aonde vai acontecer essa proteção? Dentro das vesículas, aquelas que eu mostrei antes ali para vocês. Ele vem para cá. Tá lá o meu neurotransmissor dentro da vesícula. Já estou fazendo umas ali na frente para ganhar tempo, tá?
Então, esse segundo processo aqui é o que eu vou chamar de armazenamento. Armazenamento, tá? Então, síntese, primeiro. Segundo, armazenamento. Para proteger o neurotransmissor da ação de enzimas que vão degradá-lo ali, se ele ficar livre daquele jeito. Então, eu preciso armazenar isso daí. Certo? Depois de ser armazenado, o que eu preciso fazer? Essas vesículas que estão armazenando o neurotransmissor, elas precisam migrar, certo? Fisiologicamente, elas vão migrando até chegar na pontinha aqui do neurônio. Até ela chegar próximo aqui da pontinha do neurônio. E aqui próximo, ela vai receber a ligação dessas proteínas aqui, ó. Essa estruturinha que eu coloquei aqui, são as chamadas proteínas de ancoragem, que nada mais são do que proteínas que se ligam desse jeito aí que vocês estão vendo, na vesícula, e quando é ativada essa proteína, ela vai encolher. Imagina, ela vai encolher, ela vai diminuir de tamanho, ela vai fazer vai contrair essa proteína. E ao fazer essa contração, a vesícula ela vai se juntar aqui, ó, ela vai fazer aquela fusão, né? Que eu comentei antes. Que eu mostrei antes para vocês. Então, esse neurotransmissor que está aqui dentro da vesícula, ao sofrer essa reação, né? A vesícula, ela se aproxima daqui da parede do neurônio, e ao se aproximar da parede do neurônio, finalmente nós teremos a fusão disso daqui. Né? Ó, vai fundir aqui a parede, né? A vesícula vai se fundir aqui com a parede do neurônio, e com isso nós teremos a liberação, ó, liberação do meu neurotransmissor. Então, síntese, armazenamento. E aqui vamos colocar... Vou fazer aqui no final, tá? Vou fazer aqui em cima para não poluir muito. Terceiro, liberação dele. Ok? Liberação do nosso neurotransmissor. Ó que belezinha de neurotransmissor, ó. Foi liberado lá na nossa fenda sináptica. Vários pontinhos aí, ó, né, do nosso neurotransmissor. Tá. Como é que acontece essa liberação? É aquilo que nós vimos antes. Vou fazer até de azulzinho aqui, ó. Aquele estímulo, lembram do nosso estímulo elétrico? Aquele estímulo elétrico que está vindo para cá, ao chegar aqui, né, no terminal do axônio, esse estímulo elétrico vai promover a entrada dos íons cálcio, que lá estão. Tá? Aqui a gente tem os transportadores de cálcio. Esse cálcio vai ser responsável por promover essa contração ali, né, das proteínas que estão ali, chamadas proteínas de ancoragem. São várias diferentes proteínas, tá, que a gente tem aqui. Mas, basicamente, é isso que acontece. Entra o cálcio ali, que vem por conta daquele estímulo elétrico, e esse cálcio vai promover o cálcio ele vai promover esse mecanismo, né, de aproximar literalmente ali a vesícula da parede do neurônio, liberando esse neurotransmissor para a fenda sináptica. Certo? É isso que está acontecendo no processo de liberação do neurotransmissor. Daí é o seguinte, o que nós temos que olhar agora aqui? Nós temos que olhar para onde pode ir esse neurotransmissor. Quais são os destinos que a gente tem desse neurotransmissor? Vamos lá para os destinos, então. Vou fazer de roxo aqui o destino, ó. Esse neurotransmissor, o primeiro destino dele, podem ser os receptores pós-sinápticos. Tá? Vou fazer de roxo. Não vou misturar, né? Senão vira desenho de criança. Tudo misturado, as cores aí não dá. Vamos dividir aqui, ó. Aqui está a ligação do meu neurotransmissor nos receptores. Né? Vamos colocar aqui, a ligação no receptor pós-sináptico. Na farmacologia e na fisiologia,
Quando eu digo que uma substância se liga num receptor e produz efeito, né, induz algum efeito dentro dessa célula, eu vou chamar isso de uma substância agonista. Então, vamos colocar aqui, ó, liberação número 3, o destino aqui vamos colocar como número 4, tá? Digamos que é a fase 4 aqui do nosso processo. O neurotransmissor que foi liberado na fenda sináptica, ele pode atuar como como um agonista de receptores pós-sinápticos. Tá? Agonista pós-sináptico. Vai se ligar ali naquele receptor, cada neurotransmissor vai ter o seu, né? Depois nós vamos ver cada um deles, mas vamos entender primeiro o que está acontecendo aqui. Ação agonista nos receptores pós-sinápticos. Esse é o primeiro caminho. Logo depois que o neurotransmissor foi liberado. Só que é o seguinte, esse neurotransmissor, pessoal, que está aqui na fenda sináptica, ele, quando o neurônio libera esse neurotransmissor, ele faz esse efeito agonista pós-sináptico, só que acaba sobrando muito neurotransmissor na fenda. E o organismo é sábio, ele não vai desperdiçar esse neurotransmissor que foi liberado na fenda, porque afinal ele teve um trabalhão para fazer a síntese dele. Né? O neurônio teve trabalho para fazer isso. Então, grande parte desse neurotransmissor que foi liberado na fenda vai sofrer um processo chamado de recaptação. Tá? Ó. Recaptação é o nome deste processo. Essa recaptação ela pode ser pré ou pós-sináptica. Tá? Eu posso ter recaptação tanto no receptor, no neurônio pré-sináptico, como eu posso ter recaptação também no neurônio pós-sináptico. Isso vai depender... Ó, isso vai depender do tipo de neurotransmissor, tá? Mas nós temos as duas possibilidades. Recaptação pré-sináptica, ó, as bolinhas ali. Ou recaptação pós-sináptica, quando for o caso, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, né? De tipo assim, olha, é uma substância. Quando eu tenho lá um receptor, que uma substância se liga nesse receptor, pode ser lá o canal iônico, pode ser a proteína G, né, que eu comentei antes. Quando eu te digo que uma substância pode ser um neurotransmissor, mas pode ser um medicamento também, tá? Um princípio ativo. Quando eu digo que essa substância se liga num receptor e produz, ó, vou até botar mais bonito aqui, ó, produz a chamada atividade intrínseca, essa é a palavra correta? Quer dizer, ele estimula alguma coisa dentro da célula, sabe? Ele estimula um potencial de ação, por exemplo, ou qualquer outra propriedade. Essa substância ela está se comportando como uma substância agonista. Quer dizer, se liga no receptor e produz atividade intrínseca, isso é um agonista. Porque existem os antagonistas. O que vai ser um antagonista? É uma droga, é uma substância que se liga no receptor e não gera atividade intrínseca. Ou seja, ela se liga no receptor e bloqueia a ação do agonista. Antipsicóticos fazem isso. Né? Os antipsicóticos, eles são antagonistas dos receptores de dopamina. Então, o que significa isso? Significa que ele se liga no receptor e não deixa que a dopamina, que seria o agonista, se ligar lá nele. Vamos botar aqui na recaptação, ó. O agonista pós-sináptico eu coloquei como número 4, recaptação eu vou botar como número 5 aqui no nosso esquemão, tá? Já fiz colorido, já tô misturando as cores, tá vendo? A pessoa quer ser organizada, mas não dá, né? Aliás, já misturei todas as cores aí, mas tudo bem. Quinto caminho, então, é essa recaptação, tá? Para que serve a recaptação? A recaptação, ela serve para reaproveitar esse neurotransmissor que foi liberado na fenda sináptica. Ok? Para isso serve esse processo de recaptação, tanto pré quanto pós-sinapse, né? Pré e pós-sináptico, é para isso que serve esse processo de recaptação.
Serve para reaproveitar o neurotransmissor. Isso, para retirar, para reaproveitar. É uma Eu gosto muito de usar a palavra reciclagem, sabe? É para fazer uma. Para tirar da fenda sináptica. Por quê? Porque se ele ficar aqui na fenda sináptica, esse agonista que se ligou aqui, ele se liga, produz efeito e se desliga. Se eu tiver muito neurotransmissor aqui na fenda, logo em seguida vai vir um novo neurotransmissor aqui se ligar no receptor. E isso pode promover uma hiperatividade daquele receptor pós-sináptico. Drogas que são estimulantes, o que elas fazem? Elas fazem isso, elas mantêm níveis altos do neurotransmissor aqui nesse espaço. Então, por isso, vai gerar muito efeito agonista. Toda droga psicoestimulante vai fazer isso. Vai fazer o processo é exatamente esse, inibição da recaptação. Gente, antidepressivo, a maioria dos antidepressivos vai fazer isso, vai inibir recaptação. Né? Vai fazer um bloqueio desse processo de recaptação. Ao bloquear a recaptação, o que acontece com o neurotransmissor na fenda? Aumenta. Né? Eu aumento os níveis do neurotransmissor na fenda sináptica. Esse é um dos princípios mais importantes das drogas psicotrópicas. Por isso que nós temos que entender essa coisa tão elementar que é a neurotransmissão. Depois fica a moleza de você diferenciar essas drogas. Mas primeiro você tem que entender isso aqui, ó. Né? Entendeu esse processo? Já era. É só você ler depois a classe. É um agonista disso, é um antagonista daquilo, bloqueia a recaptação disso, daquilo, pronto. Você vai entender o que está acontecendo ali. Para qualquer droga psicotrópica, tá? Vai ser uma regra isso, né? Tá, daí é o seguinte. Esse neurotransmissor, beleza, ele foi liberado, pode ser ação agonista pós-sináptica, pode ser recaptado. Outra possibilidade é que esse neurotransmissor agora, esse que foi recaptado aqui, por exemplo, não sei mais nem que cor que tá aqui esse negócio, deixa eu ver, vou botar o roxo aqui. Esse neurotransmissor que foi aqui recaptado, galera, tem duas possibilidades para ele, tá? Vou até fazer assim, ó. Uma parte dele vai sofrer degradação. Opa. Ó, uma parte dele vai sofrer degradação. Tá? Vamos colocar aqui como número 6. Né? Uma parte vai ser degradada. E a outra parte que foi recaptada aqui, ó, o que vai acontecer? Ela vai ser novamente armazenada para ser liberada de novo depois. Por isso que eu falei que isso daqui é uma espécie de... Essa recaptação ela é necessária para fazer essa espécie de reciclagem do neurotransmissor. Para poder reutilizá-lo numa próxima neurotransmissão, né? Numa próxima sinapse neuronal. Essa é a ideia, tá? Então, recaptou, eu tenho degradação pré-sináptica, eu tenho degradação aqui também, ó. Tá? Ó. Degradação. Tem neurotransmissor cuja degradação acontece na própria fenda. Tá? Não precisa nem recaptar. Degradação. Acetilcolina, por exemplo, a degradação acontece na própria fenda sináptica. Tá? No caso da acetilcolina. Depois nós vamos ver em detalhe isso daí, tá? Então, beleza. Recaptação. Entendemos aí, né, que a droga, o neurotransmissor, ele volta, né, ou para o neurônio pré-sináptico, ou ele é recaptado lá pelo neurônio pós-sináptico. Aliás, no pré-sináptico é chamado de recaptação 1. No pós-sináptico é a recaptação 2, tá? Só pra gente... só para eu trazer os termos corretos aqui para vocês, né? Ah, recaptação 1, aí você já sabe que é no pré. Recaptação 2 é no pós, tá? E o último destino, então, ó, o primeiro destino ser agonista pós-sináptico, o segundo destino ser recaptado, o terceiro destino ser degradado, tá? E o quarto e último destino desse neurotransmissor é atuar. Deixa eu fazer de preto aqui para a gente poder enxergar melhor. É que esse neurotransmissor ele venha a atuar nos chamados receptores pré-sinápticos.
Ou seja, ele vai atuar como agonista pré-sináptico. Essa aqui seria o meu sétimo caminho aqui, né? Meu sétimo processo, vamos dizer assim. O que é esse receptor pré-sináptico? Olha, tá aqui, né? Ele se liga aqui, bonitinho, ligado no pré-sináptico. Sabe o que o pré-sináptico faz? Esse receptor pré-sináptico, ele é também chamado de autorreceptor. É o famoso autorreceptor. O pré-sináptico. Sabe qual é a função dele? A função do pré-sináptico é avisar para o neurônio que ele não precisa continuar liberando o neurotransmissor. Sabe aquele cálcio que entrou lá, ó, e faz a contração daquelas moléculas, né, daquelas proteínas que fazem o processo de liberação do neurotransmissor? Pois bem, esse autorreceptor, ó, autorreceptor, tá? Ele, qual é a função dele? Ele é responsável por controlar a liberação de uma nova leva, entendeu? De neurotransmissor. A função dele aqui, gente, é dar um reset nesse neurotransmissor, nesse neurônio pré-sináptico. Ele é o autorreceptor, ele é um controlador dele mesmo. Entende esse conceito? Quando eu começo a falar sobre isso lá na graduação, no começo, né, quando a galera tá vendo pela primeira vez isso daqui, especialmente lá na fisiologia, que é quando começa toda essa história, em geral as pessoas têm muita dificuldade para entender o tal do autorreceptor. Você fala, pô, mas então se for um agonista do receptor pré-sináptico, significa então que ele diminui a quantidade do neurotransmissor na fenda? Exatamente isso. Tá? Se for um agonista pré-sináptico, um agonista desse autorreceptor, o que ele está fazendo? Ele está diminuindo a liberação do neurotransmissor. Portanto, se é uma droga agonista do autorreceptor, ela indiretamente reduz, né, reduz os níveis, reduz as quantidades do neurotransmissor que está na fenda. Então quer dizer que se eu bloquear um autorreceptor, aumenta os níveis do neurotransmissor na fenda? Exato. Se eu bloquear um autorreceptor, eu aumento os níveis de neurotransmissor na fenda. Temos um medicamento super importante, antidepressivo, chamado mirtazapina, que faz exatamente isso. A mirtazapina bloqueia autorreceptores lá da noradrenalina. E aí, com isso, aumenta a noradrenalina na fenda. Fisiologicamente falando, um autorreceptor, ele serve para quê? Para controlar a liberação do neurotransmissor, gente. Por quê? Imagina, esse neurotransmissor, se não houver esse controle, tá? Haja precursor, né? Olha como é que começa essa história. Haja precursor para ficar produzindo eternamente esse negócio. Né? Produz, armazena, libera. Produz, armazena, libera. Imagina o neurônio não ter um controle sobre isso. Por isso que o autorreceptor é fundamental. E tem muito medicamento, tem muito fármaco, cujo alvo é exatamente o autorreceptor. Tanto ativando quanto inativando. Gente, qualquer droga psicotrópica vai atuar aqui nesse desenho que eu fiz para vocês. Qualquer uma delas. Vai atuar em algum ponto disso daqui, tá? Quer ver só? Vamos botar de verde agora os alvos. Olha que belezinha. Vamos lá. Antidepressivos, tá? Depressão é falta de neurotransmissor, certo? Depressão é falta de serotonina ou noradrenalina aqui na fenda sináptica. Então, o que é que eu vou ter de antidepressivos? Antidepressivos vão atuar
bloqueando a recaptação, por exemplo. Antidepressivos, ó. Vamos botar assim, ADTs. Antidepressivos. ATD deveria ser, né? Antidepressivo. Peraí. Peraí, deixa eu arrumar aqui, porque senão vai ficar feio, né? Ó, os antidepressivos inibem recaptação. Se eu inibo a recaptação, o que acontece com o neurotransmissor na fenda? Aumenta. Não é isso? Tem antidepressivo que inibe recaptação. Sertralina, fluoxetina, paroxetina, venlafaxina, duloxetina, escitalopram, citalopram, todos eles vão inibir a recaptação de algum neurotransmissor, ou serotonina, ou noradrenalina, ou os dois. Baita alvo de ação de antidepressivo, gente. Baita alvo de ação. Tá? Inibição de recaptação. É o alvo mais importante de todos. Tá? É o alvo mais importante de todos. Inibição de recaptação. Qual é a outra maneira que eu tenho de aumentar os níveis de neurotransmissor na fenda? Eu posso inibir a recaptação, eu posso bloquear, não é? Também eu tenho antidepressivo que pode bloquear isso daqui, o autorreceptor, ou seja, se eu bloquear o autorreceptor, eu tenho aumento também dos níveis do neurotransmissor na fenda. Não é isso? O depressivo, ele não atua lá no... A maioria deles, tá? A imensa maioria, para não dizer todos, não vai atuar lá no pós-sináptico, tá vendo? Não vai ter uma ação agonista lá de serotonina. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar os níveis de serotonina na fenda sináptica. Como? Impedindo que aquela quantidade do neurotransmissor que saiu aqui, ó, aquele neurotransmissor que tá aqui, né, que foi liberado, aquela parte que deveria voltar, não vai voltar. Como não volta para cá, para onde vai esse neurotransmissor? Provavelmente ele vai atuar aqui no pós-sináptico. Então, se na depressão tá faltando tá faltando ativar aqui, né, os receptores de serotonina pós-sinápticos para te dar, né, manter o teu humor, o prazer e tudo mais, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar as quantidades do neurotransmissor aqui na fenda. Como é que eu posso fazer isso? Bloqueando a recaptação. É a forma mais eficiente de fazer isso, entendeu? A maior parte do neurotransmissor, tá? Que acabou de ser liberado na fenda, a maior parte dele, a porção maior dele é recaptada, não é no pós-sináptico. É recaptado. Imagina assim, ó, vamos lá, hipoteticamente, tá? Esse neurônio liberou 100 moléculas de serotonina. Por exemplo. Liberou 100 moléculas. 10 moléculas vão atuar no receptor pós-sináptico. As outras 90 provavelmente vão ser recaptadas. Olha a proporção, né? É. Um tantinho vai lá no pós-sináptico, o resto volta. Para todo o processo ir acontecendo, né? Ciclicamente. Agora imagina o seguinte, eu lancei 100 moléculas, 10 moléculas atuam, né, ativam, vamos dizer, 10 moléculas se ligam em 10 receptores pós-sinápticos, só que agora eu estou bloqueando a volta delas. Então, ao invés de conseguir retornar 90, retornam apenas 50, porque aqui eu estou fazendo um só, né? Eu estou colocando apenas um transportador, que é uma proteína que faz essa recaptação. Mas vamos imaginar o seguinte, esse neurônio aqui está cheio de transportador. Então, o antidepressivo vai bloquear uma parte desses, entendeu? Dessa recaptação. Então, imagina o seguinte, voltando naquele meu exemplo, liberei 100 moléculas, 10 moléculas atuam lá no receptor pós-sináptico, né? Ligando-se em 10 receptores, e as outras 90 retornam, certo? Quando eu bloqueio a recaptação, o que vai acontecer? Ao invés de retornar 90, retornam 50, vamos supor. Aquelas outras 40 que ficaram ali na fenda, o que vai acontecer com elas? Elas vão achar outros receptores pós-sinápticos para se ligar. Né? E aí, ao invés de eu ter 10 moléculas de serotonina ligadas, eu vou passar a ter 50, né? Hipoteticamente falando. Né? Eu tenho 50, então isso vai dar, entendeu? Imagina que na depressão existe uma falta do neurotransmissor aqui ou existe uma função prejudicada do próprio receptor aqui. Depois nós vamos ver melhor essa parte, tá? O que acontece lá. Mas
Basicamente é isso. Então eu preciso aumentar os níveis do neurotransmissor aqui na fenda para que ele ative mais receptores aqui no pós-sináptico e dessa maneira melhorar os sintomas depressivos. Certo. Entendeu? Uhum. Aliás, falando de serotonina, né, já que nós estamos focando na boa e velha serotonina, essa ideia aqui, ó, de se ligar no pós-sináptico e ativar uma célula, o que ela faz aqui? Na hora que ele se liga, quem é que entra aqui? O cálcio. Também. E esse cálcio vai ser o responsável por disparar o novo potencial de ação que leva. Lembra como eu comecei a falar aqui, né? A nossa aula? Que vai levar esse estímulo para o próximo neurônio e blá blá blá, né? E manda para frente esse estímulo aí. É porque vai entrar cálcio. Em alguns neurônios a gente vai ter também a entrada de sódio, tá? São os dois aqui. Então, com a entrada deles, eu vou ter o disparo de um novo potencial de ação. Certo? Aonde mais que eu posso mexer aqui, gente? O que vocês acham, hein? Eu quero aumentar os níveis do neurotransmissor ali na fenda. O que mais que eu posso fazer aqui? Dá para liberar mais vesículas. Só que para você liberar mais vesículas, eu preciso mexer no estímulo elétrico, certo? Na epilepsia, por exemplo, eu tenho um aumento, né? Eu tenho uma descarga, essas descargas elétricas elas começam a acontecer de maneira desordenada, e isso vai fazer com que mais vesículas liberem o neurotransmissor, e por isso você vai ter o estado convulsivo. É exatamente nisso que você comentou. Tá? O mecanismo de uma epilepsia, por exemplo, passa exatamente por isso. Tanto é que os antiepiléticos, as drogas anticonvulsivantes, o que elas fazem? Elas vão bloquear aqui, ó, principalmente o estímulo elétrico. Né? Elas vão fazer uns bloqueios elas vão fazer uns bloqueios ali naquele estímulo elétrico que tá meio, sabe, né, desorganizado e tal, então eu preciso bloquear isso daí. Uma outra maneira de eu fazer isso é reduzir a degradação, né? Porque pensa, se eu diminuir essa degradação aqui, imagina ali, ó, vamos supor, né? Eu recaptou ali o neurônio, né? Pré-sináptico, recaptou ali os neurotransmissores, beleza. Uma parte vai ser degradada e a outra parte vai ser rearmazenada. Se eu inibir a degradação, ó, vamos fazer assim, ó, inibir, né? Se eu inibir a degradação, o que acontece com o neurotransmissor aqui dentro do neurônio pré-sináptico? Eu vou ter uma quantidade maior dele sendo rearmazenado. Consequentemente, na hora que essa vesícula chegar ali, ela vai liberar mais neurotransmissor na fenda, não é? Drogas psicoestimulantes fazem isso. As anfetaminas, por exemplo, bloqueiam enzimas que degradam. Essa degradação aqui, gente, ó, quem é que faz isso aqui? São enzimas, tá? Vamos colocar assim, ó. Degradação enzimática. Né? Para ficar mais claro aí. Então, por exemplo, se eu pegar uma droga que bloqueia a enzima que degrada o neurotransmissor, o que acontece com esse neurotransmissor lá na sinapse? Vai aumentar as quantidades dele. Tem uma classe de antidepressivos que são os chamados inibidores da MAO. O que eles fazem? Inibem a MAO, que é uma enzima, né? MAO, M-A-O, que é a enzima que degrada a noradrenalina, a dopamina e a serotonina. Olha que beleza, né? São drogas que bloqueiam a degradação, que inibem a degradação dos 3 neurotransmissores mais importantes para nós aqui. Com certeza, né? São os 3 aí os neurotransmissores mais importantes, tá? O que mais que eu posso fazer para aumentar? Outra possibilidade que eu teria, né, para aumentar os níveis do neurotransmissor aqui, ou pelo menos os efeitos, né, desse neurotransmissor, seria eu ter drogas que atuem diretamente como agonistas, pós-sinápticas. Para depressão, gente, as drogas, esse aqui não é o principal alvo delas, tá? Por quê? Na depressão, o principal neurotransmissor envolvido é a serotonina, ok? Só que a serotonina, ela é responsável pelo bem-estar, né, pelo controle do humor,
Só que tem alguns receptores de serotonina, como a gente já vai ver adiante, que geram alucinações. Então a gente tem drogas que, por exemplo, são agonistas diretamente desses receptores de serotonina e que são usadas como por seus efeitos alucinógenos e não para outro efeito, entendeu? São usados para ter efeitos alucinógenos, como o LSD, por exemplo, como a armina, que está lá na ayahuasca, né? Que é o famoso chá do Santo Daime lá, que é uma das divisões, né? Que utiliza aí uma das... Enfim, né? Dos cultos aí que utiliza a ayahuasca, né? Nos seus cultos e tal, nos seus ritos. Então, assim, para depressão, não é muito legal ter drogas que sejam diretamente agonistas, tá? O ideal mesmo é você aumentar as quantidades do neurotransmissor na fenda. Isso vai melhorar os efeitos, vai melhorar os sintomas depressivos, tá? E aí, as classes de antidepressivos, como é que eu vou diferenciar isso? Que tipo de neurotransmissor que ela vai mexer? É isso que vai diferenciar os diferentes tipos de antidepressivos. E, obviamente, quando eu olho para isso, quando eu olho para esses diferentes mecanismos, isso vai gerar diferentes reações adversas também. Que é o que você vai estar lá na clínica, né, no consultório, na farmácia, você vai ver lá no teu paciente. Né? Então, isso vai te ajudar a entender por que alguns medicamentos geram mais e outros geram menos efeitos adversos. O que mais que eu posso ter nessa fenda aqui, gente? Eu posso ter, no caso, por exemplo, da esquizofrenia, tá? Na esquizofrenia, eu tenho um aumento exagerado na atividade da dopamina. A dopamina é a que está aumentada, que está hiperestimulada no caso de uma esquizofrenia, tá? De um transtorno psicótico. Então, o que eu preciso fazer com drogas? O que eu preciso fazer nos tratamentos da psicose, né? Da esquizofrenia? Eu preciso bloquear os receptores de dopamina. É isso que vão fazer os neurolépticos, né? As drogas que são usadas para tratamento da esquizofrenia, dos transtornos psicóticos. Se a etiologia da doença é causada por excesso de dopamina, ora, vamos bloquear essa dopamina. Bloqueando a dopamina, a gente consegue ter fazendo o bloqueio dopaminérgico, a gente tem os efeitos, nós teremos aí os efeitos terapêuticos e muitos efeitos adversos dessa classe de drogas, né? Dos antipsicóticos. Aí você já começa a imaginar o seguinte: o paciente ele usa antidepressivo e usa antipsicótico, porque é muito comum, tá? Usar os dois. Então veja, no antidepressivo ele está aumentando os níveis de alguns neurotransmissores, no antipsicótico ele está bloqueando a ação de outros. Só que, gente, lembrem-se de uma coisa. Tratamentos farmacológicos no sistema nervoso central são uma grande caixinha de surpresas, tá? Aqui na teoria é muito lindo. Eu tô falando para vocês, olha, tem os antidepressivos, eles bloqueiam ali a recaptação, não sei o quê. Mas só que quando eu falo de drogas que chegam aqui no sistema nervoso central, tudo pode acontecer. O que eu quero dizer com isso? Ela tá bloqueando a recaptação, mas ela acaba bloqueando outros receptores também. Que não era para ser bloqueado, mas acaba sendo, como por exemplo de histamina, por isso que dá sono. Né? Dá sono porque tá bloqueando histamina. Digamos assim, ó, digamos que essas drogas que atuam no sistema nervoso central, elas têm um alvo, mas às vezes elas acabam acertando outros alvos juntos, sabe? Isso é um problema. Isso é verdadeiramente um problema aqui quando você quer entender, né, os medicamentos, enfim, os efeitos terapêuticos e adversos dos psicofármacos, tá? Isso é realmente um problema. Por isso que a gente tem que entender isso, né? Por isso que é legal a gente entender o que está acontecendo aqui para você entender depois lá na frente os efeitos que os medicamentos produzem. As interações, você vai entender que cada droga está fazendo uma coisa diferente, né? Por isso que é importante, muitas vezes, não usar junto. Evitar interações. Usa um horário, depois você usa, né? 2 horas depois você usa o outro medicamento.
para que cada um possa fazer o seu efeito no seu tempo, né? Na ansiedade, por exemplo, eu tenho excesso de estimulação pós-sináptica, tá? Na ansiedade. Excesso de estímulo pós-sináptico. Então, o que eu posso fazer na ansiedade? Eu tenho que diminuir esse excesso de estímulo pós-sináptico, concorda? Né? Eu preciso inibir esse excesso de estímulo pós-sináptico. Como é que eu posso fazer isso? Ora, muito simples, professor. Lembram daquele cloreto que estava lá fora? Aquele cloreto que a gente estava falando no começo? Pois bem, se eu tiver um receptor que é ativado e promove a entrada de íons cloreto lá na minha célula pós-sináptica, ó, se eu tiver alguma coisa que faça isso, eu terei um efeito ansiolítico. Lembrem-se que quando o cloreto entra, ele promove lá a hiperpolarização, né, a repolarização e tal, e isso gera um efeito inibitório. Né? Clonazepam vai fazer isso. O diazepam vai fazer isso. Vai dar um jeito de jogar cloreto para dentro da célula. Quem é que vai jogar esse... Qual é o neurotransmissor, né? Qual é o receptor que vai ser responsável por isso? É o receptor do nosso aminoácido GABA, que eu comentei antes com vocês, que é inibitório. Por que ele é inibitório? Quando ativado, ele promove essa entrada de cloreto. Estão vendo a importância de entender esse negócio de sódio e cálcio, né? Ah, sódio e cálcio entra na célula e estimula. Cloreto, quando entra na célula, inibe. Por isso aqui, você tem que entender esse negócio. Né? Essa parte aí dos íons, o que está fora, o que está dentro, não sei o quê. É para isso. Então, ansiolíticos, né, como os benzodiazepínicos, o que ele vai fazer? Basicamente, ele vai encher de cloreto dentro da célula pós-sináptica. Quando ele enche de cloreto dentro da célula pós-sináptica, ele mantém o efeito inibitório. Com esse efeito inibitório, eu vou tendo a depressão. Lembra lá dos níveis de depressão? Sedação, hipnose, anestesia, coma e morte? É isso. Você vai deprimindo por ter, né, por ter a inserção, né, por ter o transporte desse cloreto para dentro da célula pós-sináptica. E aí você tem um efeito ansiolítico. Em suma, gente, todos os psicofármacos vão fazer alguma coisa aqui, nesse local, tá? É aqui que nós vamos ter ação de qualquer droga psicotrópica que nós vamos discutir ao longo desses 2 dias.